Fala pessoal, professor Lucas aqui e hoje eu vou falar sobre artigos. O que são artigos? Veja bem, toda vez que nós temos um nome, um substantivo, esse substantivo ele tem um gênero. Esse gênero pode ser masculino ou feminino. Então se eu falo assim, a menina, então a menina é ela. Então é do gênero feminino. Então esse a é um artigo definido feminino. Por quê? Porque é uma forma de eu indicar o gênero do substantivo. Apesar que a própria palavra já se identifica, já fala, já mostra que gênero é, menina. Eu já sei que é do sexo feminino. Mas o a, esse artigo aí, ele também dá essa informação que o substantivo é do gênero feminino. Então esse a é um artigo definido feminino. É só um exemplo básico para você entender a função dos artigos. Então os artigos geralmente precedem substantivos. Existe basicamente dois tipos de artigos: artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos servem exatamente para o propósito de acompanharem um substantivo. E geralmente esses substantivos nas frases ou nas orações são sujeitos. Ok? É um detalhe interessante você entender o seguinte: existe uma diferença básica entre classe gramatical e entre função sintática. Quando eu falo, por exemplo, o carro vermelho é do meu pai. Só um exemplo aqui, eu já dei esse exemplo em outro vídeo, mas eu gosto muito desse exemplo porque ele é bem simples de você entender. O carro vermelho é do meu pai. Carro é uma palavra que na classificação gramatical, a classe gramatical que originou essa palavra, né, a qual essa palavra pertence, é a classe dos substantivos. Então carro é um nome, no caso é um substantivo comum. Então é um nome, portanto é um substantivo. Só que o uso desse substantivo numa frase ou numa oração o torna um sujeito. Por quê? Porque é o ser a respeito do qual eu estou dizendo alguma coisa. Só por isso. Então, se aquilo ali é um sujeito, você pode perceber que geralmente eu tenho um artigo acompanhando um substantivo, que no caso também acompanha na construção de uma frase ou de uma oração, ou de um enunciado, acompanha um sujeito. Então, o carro, esse O é um artigo definido masculino. Entende? Por quê? Eu vou explicar logo. Quando você ver o conceito, você vai entender bem rápido, porque cai a ficha, né? Veja só. Então, o que são artigos? Artigos são, no caso, palavras que acompanham um substantivo que exerce a função do sujeito numa frase ou numa oração. E existem dois tipos de artigos: artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos, eles servem para definir o sujeito, ou seja, eu sei de quem eu estou falando. Quando eu sei de quem eu estou falando ou do que eu estou falando, eu uso um artigo definido, como, por exemplo, o artigo o, o artigo a, ou no plural, o artigo os ou o artigo as. Ok? Porque isso varia de acordo com singular e plural. Então, o é um artigo para nomes masculinos. A é um artigo para nomes femininos. E claro, como esses nomes têm singular, pode ter singular e pode ter plural, por exemplo, carro é singular, mas carros com S é plural. Então por isso que eu tenho essa variante de O, que é um artigo definido masculino no singular, e os, que é um artigo definido masculino no plural. Eu tenho o a, que é um artigo definido feminino no singular, e as, né, as, né, que é o as, que é um artigo definido feminino no plural. Então, esses são os artigos definidos, e exatamente se chama artigo definido porque eu sei de quem eu estou falando. Então, se eu falo, por exemplo, assim, e tem muita gente que fala, a Paula não veio me visitar hoje, então eu sei quem é Paula. Ok? Eu conheço a pessoa, eu conheço ela. Eu sei de quem eu estou falando. Outra coisa, outro exemplo. Se eu falar assim, o carro vermelho é do meu pai. Eu sei
que esse carro é do meu pai. Então eu conheço o carro, eu sei que carro é. Mais um exemplo. A igreja está fechada. Então eu conheço a igreja, eu sei de que igreja eu estou falando. Ok? Mais um exemplo. Se eu falar, o avião pousou. Eu sei que avião é esse. Eu já vi o avião ou estou vendo o avião. Ok? Então eu sei do que eu estou falando. E temos os artigos indefinidos, que são uma, uns e umas. Então são artigos que eu uso quando eu não sei de que ou de quem eu estou falando. Se eu falar assim, por exemplo, um aluno pegou o livro. Eu não sei quem é esse aluno. Eu não sei se é homem, se é mulher. Eu não sei quem foi, então por isso que eu uso um. Um exemplo aqui. Um carro estacionou aqui agora há pouco. Eu não sei que carro é esse, de quem é o carro. Eu só sei que eu ouvi um carro, mas eu não sei que tipo de carro era, se era um Gol, se era um Palio, eu não sei. Só sei que era um carro, porque eu escutei o barulho do motor. Então, quando eu uso um carro, é porque eu não sei exatamente de quem eu estou falando, de que, mais ou menos, entendeu? Com relação a conhecimento, eu não conheço. Mas eu sei o que é basicamente o que veículo é. É um carro, né? É um transporte que tem, claro, né, um tipo de veículo, carro. E todo mundo, basicamente, quando escuta o barulho de um carro, reconhece, sabe identificar que é um carro. Mas não sabe que tipo de carro é, nem que marca é, nem quem é o dono. Então é um pouco indefinido. Por isso que eu uso um artigo indefinido. Então, o exemplo é o seguinte. Eu escutei o barulho de um carro. Então, isso aí é um exemplo muito clássico do uso correto de um artigo indefinido. Um carro. Esse um é um artigo indefinido. Outro exemplo. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar com a redação. É só um exemplo. Vamos supor que eu preciso de ajuda de alguém. Aí quando eu falo assim, uma pessoa, eu não sei quem é a pessoa. Pode ser qualquer pessoa que entenda de redação. Mas, no caso, eu estou indefinindo a pessoa. Então eu uso um artigo indefinido. Ok? Eu espero que você tenha entendido o uso dos artigos indefinidos e também dos artigos definidos. É bem fácil de entender, é bem simples. É só você saber quando o sujeito ele está definido ou indefinido. Porque se o sujeito estiver indefinido, você usa um artigo indefinido. Mas se o sujeito estiver definido, você usa um artigo definido. É muito simples. Né? Quando você vai saber se o sujeito ele está definido ou não? Quando eu conheço, quando eu sei de quem eu estou falando, eu uso um artigo definido. Quando eu não sei, quando eu não conheço, quando tem um ar de mistério, uma interrogação, eu uso um artigo indefinido. Só isso. Beleza? Então, valeu. Um abraço. Até a próxima aula.